família! Chegando aqui para mais uma belíssima aula do nosso Evolução. E hoje vamos falar da Lei K.O., uma das leis mais revolucionárias presentes no nosso ordenamento jurídico brasileiro, né? Porque, para quem não sabe, a Lei K.O. é popularmente também conhecida como a Lei de Preconceito Racial, né? A Lei 7.716 de 89. Então, já me apresentando, para você que ainda não me conhece, sou o professor Renan Alcântara, sou bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador, sou advogado criminalista, sou também especialista em ciências criminais, sou pós-graduando em Direito Constitucional Aplicado, além de também ser membro da Comissão de Direito Criminal da OAB Bahia e participo de outras comissões também da OAB Bahia. Então, fiquem com a gente, confiram que a aula de hoje está excelente. Bom, introdução, né? Começando aqui dizendo para vocês o que se trata a Lei K.O. É uma lei que definiu em 1989 os crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Procedência nacional, vocês devem entender, né? São, digamos assim, crimes de xenofobia, por exemplo, né? Porque aí vocês vão falar, nossa, que no Brasil a gente não tem um negócio desse, o Brasil é um país receptivo, né? O Brasil não é um país receptivo. A receptividade do brasileiro é seletiva. O brasileiro adora receber europeu, mas quando é para receber refugiado venezuelano e tudo mais, quando é para receber refugiado do Haiti, né, haitiano, quando vem a galera da Bolívia, a conversa já muda, né? Então é um projeto, a lei, né, K.O. foi feita através de um projeto de lei estipulado pelo ex-deputado federal Carlos Alberto K.O. de Oliveira, que foi um grande militante, né, das questões de direitos humanos, principalmente na questão racial. Esse ex-deputado, né, ele era jornalista e advogado. Imaginei, eu tinha duas das profissões mais perseguidas durante a ditadura militar. Então ele foi perseguido muitas vezes durante a ditadura militar, né? Ao fim da ditadura militar, por todo o seu trabalho de militância e tudo mais, ele foi eleito deputado federal e foi ele que trouxe o projeto, criou o projeto da lei que levou o seu nome, né? A Lei K.O., né? Popularmente hoje conhecida como a Lei de Racismo. E também foi o próprio ex-deputado federal Carlos Alberto K.O. que criou um inciso do artigo 5º, né, da Constituição Federal, esse inciso do qual se trata de o racismo como um crime inafiançável e imprescritível sujeito a pena de reclusão. As práticas antes desse crime, antes do racismo se tornar crime, já existia uma lei que se abordava sobre essas práticas raciais, né? E só que era apenas entendido como contravenção penal. Eu já trouxe aqui para vocês a lei de contravenções penais, inclusive especifiquei como era um crime assim. A lei de contravenções penais são crimes considerados crimes vagabundos, crimes simples, crimes que não trazem tanto prejuízo assim à sociedade. Agora imagine o racismo ser considerado uma contravenção penal, qualquer preconceito ser considerado como contravenção penal. Apenas em 1989 surgiu uma lei para que se falasse de racismo. É inacreditável. É por isso que muitas vezes, quando falamos de diferenças sociais,
e tudo mais, as pessoas acabam reclamando, falando que são privilégios e tudo mais. Mas olha como é tão recente uma lei dessa que garante a punição de um racista, né? É inimaginável que em 1929 foi outro dia, gente. Em 1929, a prática de capoeira em praças públicas era considerada crime. Você imagine, até 1929, quem era capoeirista era o criminoso, né? Pouco antes dos anos no final dos anos 1800, ainda existia escravidão. Então tudo isso é muito recente. Então é por isso que muitas vezes, quando governos instituem programas, né, foi que nem recentemente teve essa questão da Magazine Luiza, né, que abriu um programa de contratação só para negros, e vi muita gente falando: nossa, isso não pode, é querer privilegiar os negros, é um racismo reverso, né? Essa palavrinha racismo reverso. Olha, meu amigo, se você acredita em racismo reverso, se você acha que uma atitude como essa é uma questão de racismo reverso, deixa eu te contar uma coisinha. Se você quer acreditar em racismo reverso, se você acredita que essa atitudes assim que vão tentar colocar o preto em um espaço de destaque, eu digo pra você que esse preto, que é o termo correto, né, não negro, que você disse que pegou o seu cargo, né, ele, para ser racismo reverso, ele teria que conseguir uma máquina do tempo, voltar muitos e muitos anos, né, lá para os 1500. Ele deveria chegar na África, avisar todas as tribos, aldeias e todos que estavam na África, pedir para que todos invadam a Europa com a ajuda dos indígenas da América do Sul, invadam a Europa, ataquem a Europa, escravizem os europeus e mandem os europeus invadir a China, né, aquela área de plantação, todas aquelas plantações todas certinhas da China, e que acabem roubando os ouros e todas as riquezas da Europa, e que com isso, durante muitos anos, esses europeus eles sejam colocados em situações análogas à sociedade, que essas pessoas passem a vida toda vendo os negros tendo lugares de privilégio na sociedade, enquanto eles não conseguem nem ao menos ter direito a uma educação de qualidade. Quando chegar a esse ponto e depois se oferecer empregos somente para negros, aí sim eu posso dizer para você que isso é um racismo reverso, né? Então vamos lá, passando para o próximo ponto. Quais são as atitudes tipificadas como racistas, né? Então temos aqui, eu trouxe alguns pontos sim, principais, vocês podem entender que podem cair para, só para resumir a lei KO, assim, na questão dessas atitudes tipificadas, para vocês entenderem. Atitudes como impedir ou obstar o acesso de pessoa devidamente habilitada para exercer cargos de administração pública direta ou indireta, né? Então, assim, a lei KO, ela começou falando preconceito de raça ou cor, depois veio etnia e tudo mais. É um preconceito em geral. Quer ver por exemplo, algo de exercer cargo da administração pública direta e indireta? Muita gente vai chiar, entendeu? Mas é um caso que já foi discutido, inclusive, no STF. Não é questão de raça que eu vou dizer agora, mas é, por exemplo, a questão da tatuagem. Inclusive, uma amiga minha, preta, veio me perguntar um dia desses que ela tava com medo, porque ela queria fazer tatuagem, né? Mas ela tinha intenção de exercer cargo público.
Eu falei, minha filha, eu penso em um dia, talvez, quem sabe, né? Vamos ver, né? Se for proveitoso. Penso em um dia exercer algum cargo público, não vou falar qual. E eu tenho tatuagens. Eu sou advogado e tenho tatuagens. Eu conheço pessoas que são policiais e têm tatuagens. Muitas tatuagens. Tem o braço fechado. Inclusive, né? Não vou mencionar, mas conheço gente aprovada e que vai ser aluno. Vai ser um cadete agora, né? E que tem tatuagem. Conheço tenentes com tatuagem. Então, há muito tempo, se existisse preconceito de não poder aprovar alguém para um cargo público que tivesse tatuagem, né? Ou então, um poder. Isso inclusive chegou ao STF, porque, se não me engano, foi a Polícia Militar de São Paulo que não queria aceitar um indivíduo porque ele tinha tatuagem. E o que aconteceu? Entrou com processo, chegou no STF. O STF obrigou o governo do estado de São Paulo, através da Polícia Militar, a aceitar o indivíduo para o cargo de policial militar. E ele foi efetivado como policial militar. Entenderam? Negar ou obstar emprego em empresa privada. Quer ver um fato que acontece? Aí eu já vou para um caso realmente de racismo, né? Por questão de raça. Mas a raça, ela se expressa de várias formas, que não é só a questão da pele. Então, quando, por exemplo, uma pessoa vai e nega o emprego a alguém por causa do cabelo black power da pessoa. Isso acontece direto. E eu tô falando de casos assim, inclusive em Salvador, a cidade mais negra fora da África. E isso acontece em Salvador. As pessoas que têm seu cabelo black power, assim que consegue ser aprovado o emprego, tá totalmente feliz. Quando chega no RH, eu conheço casos, eles recebem a dica: você vai ter que cortar o seu cabelo para começar a trabalhar aqui. Ou então é aquelas indiretinhas tipo: podia dar um jeito nesse cabelo, né? Faz uma trança aí, faz alguma coisa, né? Corta um pouquinho mais baixo, né? Aquelas indiretinhas para não querer, sabe? Racista adora fazer essas coisas. Aquelas indiretinhas assim, né? Querer dar um toque e tal. Inclusive, só voltando aqui que eu falei pra vocês da tatuagem, né? Essa é uma questão de preconceito. Vamos com calma também, né, pessoal? Tatuagem. Porque tatuagem, eu tô dizendo que não pode ser proibido questão de tatuagem, né? Mas o cara chega lá, tem uma tatuagem de Índia na perna, ou de um palhaço, né? Todo desfigurado, né? A Índia, tudo mais. A gente sabe o que palhaço ou Índia significa aqui na Bahia, né? E ainda vê que o cara tem ficha criminal. Não é somente pela questão da tatuagem que ele vai ser recusado, né? Aí já vem outros 500. Inclusive, esse negócio que eu tava falando, a questão de negar emprego, também eu posso estender de outra forma. Tem alguns anos também que uma matéria jornalística mostrou de uma mulher que ela estava se negando a ser atendida em uma padaria, né? Ela estava ali tomando café e estava se negando a ser atendida pelo funcionário porque o funcionário era negro. E ela disse claramente mesmo, com todas as palavras, que ela queria ser atendida pela outra atendente porque a outra atendente não era negra e ela não gostava de preto. Terrível que no pleno século XXI a gente ainda possa ver essas posições. Aí você fala assim: não, mas tanto tempo dava para o pessoal mudar, né? Mas como já digo para vocês de novo, não é tanto tempo que as coisas eram assim. Em 1960, nos Estados Unidos, as pessoas ainda poderiam restringir
entrada de negros em certos ambientes, ou então os ambientes de negros e brancos eram separados. Eles colocavam assim a entrada, né, normalmente pela frente, clara, toda bonitinha ali, para brancos, e em outra parte mais mal acabada, até o bebedouro era diferente, colocavam ali que era para pessoas de cor, né? Daí se vem aquele termo ridículo, terrível, termo crioulo, né? Que são palavras, inclusive vai uma dica aí para a professora Brida de português, né? Palavras do dicionário brasileiro, ou então até para a professora Gabriela de redação, palavras que a gente deve, palavras racistas que temos no dia a dia, que usamos no dia a dia, que podem ser complicadas na nossa redação, viu? Então tem muitas palavras, né, denegrir e tudo mais, são palavras que a gente não pode usar no exame, são palavras racistas. Ou então negar o emprego, porque temos também recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, né? Isso indiretamente acontece, né? Como eu já disse, assim, antigamente era escancarado, né? Inclusive estava vendo uma ótima série, digo a vocês, The Umbrella Academy, da Netflix, que é baseada em um quadrinho. Na segunda temporada eles voltam no tempo. Olha eu dando spoiler, mas é por um bom motivo. Eles voltam um tempo e eles acabam indo para uma época não muito boa para os negros. E uma das personagens é negra. Eles estão bem naquela época revolucionária do poder negro, né? Tentando conseguir seus direitos. E quando o negro entrava em um estabelecimento, tinha lá a placa lá: só permitido a entrada de brancos. Se o indivíduo chegasse, ou se o negro se sentasse lá e quisesse permanecer, o dono do estabelecimento local, ele poderia chamar a polícia, e a polícia poderia tirar essa pessoa de lá. A polícia poderia até matar o indivíduo. É isso que eu digo, assim, que muita gente fala dos Estados Unidos, acha a questão linda de ser terra da liberdade. No Brasil a gente vê mais, se luta pela igualdade, não pela liberdade. A liberdade às vezes acaba se complicando, né? A igualdade não. A igualdade acaba sendo melhor que a liberdade. Porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos você tem a liberdade de interpretar normas, inclusive constitucionais. Lá nos Estados Unidos você tem a liberdade, por exemplo, um caso que aconteceu de racismo nos Estados Unidos, eu posso dizer a vocês, de um policial que ele viu um indivíduo negro correndo e ele atirou nesse indivíduo. Ele disse apenas que ele acreditou que aquele indivíduo era um assaltante, que ele era um ladrão, porque ele era negro e estava correndo. Gente, isso aconteceu em 2018. O policial foi inocentado, porque era um direito dele, ele tinha liberdade de escolha, de liberdade de interpretar, e foi dessa forma que foi julgado o processo. Aqui no Brasil a gente vem buscando muita igualdade. Pode não parecer, mas lá fora somos muito elogiados quanto a isso da igualdade. Então às vezes é bom de buscar igualdade. Então às vezes é bom também parar com esse negócio de viralatismo com os Estados Unidos, né? Então assim, recusar ou impedir ingresso de aluno em estabelecimento de ensino ou privado de qualquer grau. Pode se interpretar também isso a questão de muitas vezes se recusar quando o aluno tem algum tipo de deficiência também, viu? Pode se interpretar dessa forma. Há muitas interpretações da lei KO e tem uma específica que eu tenho certeza que vai cair na prova de vocês, que vem já aí para vocês. A injúria racial é o que muita gente confunde o que é injúria e o que é racismo. A injúria, ela é tipificada no artigo 140 do Código Penal, e o que diz sobre ofender-lhe a dignidade ou o decoro.
né? A injúria racial, que é essa qualificadora do parágrafo 3º do artigo 130 do Código Penal, ela é uma das mudanças que veio através da Lei CAO. A Lei CAO foi publicada, né? Como disse no começo, ela falava só de questão de raça e cor. Depois, né, houve uma nova lei que modificou e implementou mais questões, né, de preconceito, como etnia, religião, origem e posteriormente ainda entrou também a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. E junto com isso veio essa mudança no artigo 140, que incluiu essa qualificadora e colocou que a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 140. Essa é injúria racial. Muita gente pergunta assim, qual a diferença, né, de injúria para o racismo? Nos crimes, né, de racismo da Lei 7.716/89, é uma ofensa que é dirigida a toda uma raça, qual é caracterizada por um ato pejorativo. Muita gente sempre diz assim, eu nunca vejo um racista preso. Pô, ele acabou de fazer uma atitude racista comigo. Quando um indivíduo chama outro, por exemplo, de macaco, né, de crioulo, quando o indivíduo chama vários índices pejorativos, né, dessa forma, não é uma questão de racismo. Aí ele está insultando aquele indivíduo com um adjetivo, digamos assim, racista. Então ali estamos tratando de uma ofensa. Está ofendendo a dignidade ou decoro daquela pessoa, somente daquela pessoa. Então ali estamos falando de injúria. O racismo não, ofende toda uma coletividade. Então, por exemplo, quando uma pessoa pega e se dirige, por exemplo, em épocas de eleições, falando que um discurso de ódio, que queria todos os nordestinos mortos, afogados, é racismo. Quando uma pessoa se recusa a contratar negros numa empresa, é racismo. Quando uma pessoa, por exemplo, vi um caso parecido uma vez no julgamento, eu estava acompanhando, quando uma pessoa, por exemplo, está entrando no banco e os guardas só param para revistar os negros e os brancos, ele deixa passar, é racismo. Entendeu? É toda uma coletividade. Então você tem um preconceito com a raça, né? E a injúria, né, é qualificada pelo parágrafo 3º do Código Penal, como eu já disse, a ofensa é direcionada à honra subjetiva do indivíduo. Ofensa essa que está agregada à raça, cor, etnia, religião ou origem. Então eu tô falando muito da questão da cor, né, da raça, como vocês podem dizer. Mas, por exemplo, se uma empresa também chegar e querer se negar a contratar uma pessoa porque ela tem uma religião do candomblé, por exemplo, é racismo. Se negar o acesso a uma pessoa devido a suas vestimentas, porque pelo que eu sei, né, não me perdoem agora, não sei se é candomblé ou a umbanda, quando você tem um período que você passa lá, né, como se fosse um batismo, quando você assenta na religião, você tem que ficar um período, né, de reclusão, e depois você, durante um tempo, você só vai andar com roupas brancas, né? Então aquele tipo de roupas brancas, houve um tempo em que a entrada de pessoas assim em locais era proibida. Falavam que a pessoa não estava utilizando roupas adequadas, né? Então ações desse tipo entram também nessa questão que estamos trazendo aqui. O STF, né, o STJ, já reconheceram a equiparação dos crimes de injúria racial e racismo, né, quanto à questão de imprescritibilidade e inafiançabilidade. Vocês entenderam? O crime de racismo quanto injúria é imprescritível e inafiançável. Antes só era o de racismo, né?
Mas há pouco tempo eles decidiram, né? Se não me engano foi em 2018, decidiram também, na verdade o STJ entendeu e o STF ratificou isso, de que o crime de injúria racial também é imprescritível e inafiançável. O que quer dizer com isso, Renan? Imprescritível quer dizer que esse crime, a qualquer momento, durante muitos anos, pode passar 50 anos, o que for, a pessoa ainda tem o direito de acionar a outra na justiça por esse crime. E também inafiançável porque normalmente quando a pessoa é presa, né? Já falei para vocês as questões de liberdade provisória. Uma delas é a questão de pagamento de fiança. Crimes de racismo e injúria racial não há fiança. Os crimes de homofobia. Ah, meus amigos, isso é polêmico demais, sabe por quê? Tem a ver também com a lei CAO, porque o STF em 2019 ele entendeu, né? Interpretou a norma de que as condutas homofóbicas e transfóbicas também se enquadram no artigo 20 da lei CAO, né? Essa lei a lei de preconceitos, então a lei de racismo, né? Digamos assim, que se fala. E assim, como vocês já devem ter visto meu posicionamento e tudo mais, eu não tenho, deixando bem claro, mais uma vez, eu não tenho nada contra as questões de direitos, né, dos LGBTQ e mais, né, alguma coisa assim, me perdoe se souber falar, mas não tenho nada contra. Porém, eu entendo que não era a função do STF fazer isso. Como eles mesmos deixaram claro, que isso era até que o Congresso Nacional aprovasse uma lei. Porque o STF não tem a função de legislar. O STF não cria leis, né? Mas o STF entendeu que era necessário devido à alta demanda de atitudes homofóbicas e transfóbicas que aconteciam no país, e até o momento não existia nenhuma lei específica para tratar sobre isso, para combater essas atitudes. Então o STF se sentiu no poder de, através dessa falha do Congresso Nacional, estipular uma interpretação jurídica para que se pudesse assim tornar crime a homofobia. Então, assim, como eu disse, foi exatamente pela falha do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, inclusive, tem um projeto de lei, acho que desde 2015, exatamente para incluir os crimes das questões de homofobia na lei CAO. Já tem um projeto, só que, como eu falei, está lá desde 2015, está lá engavetado, né? Não se sabe nem quando é que vai ser votado. Eu entendo, provavelmente, que talvez seja uma atitude, podemos dizer assim, esperta, porque nós hoje vivemos em um governo federal que pode ser considerado um governo totalmente conservador. Então uma lei dessa não iria passar, e é uma lei necessária que precisamos. Então provavelmente essa lei está lá guardada, né, para um momento que posteriormente estejamos em outro governo, e aí as chances dela serem aprovadas serão bem maiores, né? Aí antes que venham os fiscais, né, contra esse crime de homofobia, o STF, junto com essa decisão deles em 2019, equiparando, né, a homofobia ao crime de racismo, eles deixaram bem claro e já firmaram o entendimento, né, que a repressão penal à prática de homofobia não alcança nem restringe a liberdade religiosa, né? Então a liberdade religiosa não vai mexer com a liberdade religiosa. Se tal religião entende que duas pessoas de mesmo sexo não possam conviver em matrimônio e tudo mais, é um direito da liberdade religiosa. Porém, eles entendem que essa liberdade religiosa tem os seus limites. E qual é o limite? O discurso, a manifestação de ódio e
tudo mais, desde que essas religiões não tragam discursos de ódio contra a população gay, né? Lésbicas, bissexuais e tudo mais, desde que não tragam esses discursos de ódio, não vai se configurar prática criminal de homofobia. Beleza, galera? Então é isso, ficamos por aqui. Mais uma belíssima aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.